Olá, sou o professor Eduardo. Falando de geometria espacial, vamos falar sobre prisma. O que é um prisma na geometria espacial? Vamos construir um prisma primeiramente. Eu vou utilizar na construção, vou utilizar triângulo. Poderia usar qualquer outro polígono, polígono convexo, mas vou usar triângulo para a nossa situação. Vamos tomar dois triângulos congruentes, mas em planos paralelos. Esse triângulo aqui, com os vértices, vou chamar de A1, A2, A3. Esse com vértices A1', A2', A3'. Vou unir esses vértices A1, A1', A2, A2', e o A3, A3'. De tal forma, eu preciso ter a seguinte situação, de tal forma que acabei gerando aqui um quadrilátero, mas eu quero que essa figura aqui seja uma figura plana. Então significa que essas arestas que agora aparecem, A1, A1', A2, A2', A3, A3', sejam arestas paralelas. Também preciso que essas figuras que aparecem lateralmente sejam paralelogramas. Dizemos então que o prisma é a figura do espaço limitada por dois polígonos que são congruentes em bases paralelas e limitada pelos paralelogramas que aparecem na lateral. Nesse caso, eu construí aqui um prisma triangular. Nós nos referimos a prisma pela sua base. Então, temos exemplo de um prisma triangular. Se a base fosse um quadrilátero, seria um prisma quadrangular, e chamamos aí por diante. Bem, devemos lembrar, então, pela construção do prisma, as faces laterais sempre serão paralelogramas. Esses paralelogramas podem ou não ser retângulos. Chamamos também de prisma reto quando as arestas laterais, que no meu desenho aqui era A1, A1', A2, A2', A3, A3', chamamos de prisma reto quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. Então, nós devemos ter arestas laterais perpendiculares às bases. Na minha ilustração, não parece ser um prisma reto, porque nós claramente percebemos aqui que na nossa ilustração não temos um ângulo de 90 graus entre as arestas laterais e as bases. Quando o prisma não é reto, é chamado de prisma oblíquo, ou seja, o prisma reto, a aresta lateral perpendicular à base. Não é. Se as arestas laterais não são perpendiculares às bases, nós chamamos de prisma oblíquo. Que nesse caso eu vou chamar aquele prisma que não é reto. Não é reto. Bem, queria lembrar dois prismas que aparecem com uma certa frequência nos problemas para formulação, que são o paralelepípedo, né, em especial o paralelepípedo retângulo. O que seria um paralelepípedo? O paralelepípedo seria um prisma no qual a base é um paralelogramo. Bem, um prisma no qual a base é um paralelogramo, nós podemos ter diversos paralelepípedos. Mas, em especial, quero falar do paralelepípedo reto e retângulo. O que seria o paralelepípedo reto e retângulo? Seria um prisma reto, as arestas laterais
perpendiculares às bases, e a base é um retângulo. Então, paralelepípedo reto, retângulo, prisma reto, e a base é um retângulo. É muito famoso, né? A gente encontra em caixa de suco, embalagem de café, caixa de sapato, o paralelepípedo retângulo. A própria construção de uma sala costuma ter o formato de um paralelepípedo reto e retângulo. Muitos autores costumam se referir ao paralelepípedo reto e retângulo apenas como paralelepípedo retângulo. Então é muito usual só escutar a palavra paralelepípedo retângulo. No paralelepípedo reto e retângulo, eu construí aqui, como ilustração, um paralelepípedo reto e retângulo, vou chamar de A a medida da aresta da base, chamar de B a medida da outra aresta da base. Sabemos que temos um retângulo, os lados opostos são sempre congruentes. Eu vou chamar de C a medida da aresta lateral, que nesse caso acaba sendo a altura do paralelepípedo retângulo. Bem, podemos aqui desenvolver ou calcular duas coisas sobre o paralelepípedo retângulo. A área dele. A área total do paralelepípedo reto retângulo. A área total do paralelepípedo reto retângulo é a área dos retângulos. Nós temos os 4 retângulos laterais e temos os retângulos das bases. Então, o retângulo da base tem área A vezes B. Este retângulo lateral tem área B vezes C. E este retângulo da frente tem área A vezes C, já que essa aresta aqui também vale C. Então, mas temos que contar 2 vezes em dobro. 2 vezes AB, AC mais BC. Podemos também desenvolver um cálculo dentro do paralelepípedo retângulo. Quanto mede a sua diagonal. Então vamos traçar uma diagonal do paralelepípedo retângulo. Percebo que eu tenho aqui uma aresta que é perpendicular ao plano da base. Se eu traçar qualquer segmento na base por esse ponto, sabemos que os segmentos são perpendiculares. Então, consigo trabalhar aqui com um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, este cateto vale C, que é a medida da aresta lateral. Este cateto, vou chamar de X, que nada mais é que a diagonal do retângulo da base. Sabemos que, por Pitágoras, que a diagonal do retângulo da base é dado através deste triângulo retângulo, com x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Daí, para simplificar, a nossa diagonal, também por Pitágoras, vai dar x ao quadrado mais c ao quadrado. Mas espera aí, x ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então temos a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Desculpe, d ao quadrado. Com isso, a diagonal fica a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é o cálculo que se faz para calcular a diagonal num paralelepípedo reto retângulo. Podemos ver o cubo como um caso específico de um paralelepípedo reto retângulo. Só que no cubo, todas as arestas são congruentes. Então, direto a área total do cubo é dado por 6 quadrados, a área de 6 quadrados. Então, ficamos com 6 vezes a ao quadrado.
E a diagonal do cubo, diagonal, é a mesma situação do paralelepípedo reto retângulo, só que nós temos a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, ficamos com D é igual a raiz de 3A2, ou seja, a diagonal do cubo é dada por essa expressão, a raiz de 3. Mostrando um problema para vocês, situação, uma caixa de suco. Uma caixa de suco num formato de um paralelepípedo retângulo. E aí, um aluno me fez a seguinte pergunta. Então, tem uma caixa de suco no formato de um paralelepípedo retângulo. Aquela caixinha. Suco. Ele queria saber o seguinte. Tinha a pontinha da caixa de suco, na face superior, a abertura para o canudo. E o aluno queria saber qual que tem que ser o tamanho do canudo, qual é o tamanho do canudo, para que não aconteça do canudo ficar totalmente dentro do suco. Muitas vezes a gente pega uma caixinha de suco e empurra um pouco o canudo entra, fica dentro da embalagem. Ele queria saber qual tem que ser o menor tamanho para que isso não aconteça. Na verdade, ele está querendo conhecer qual é a diagonal do paralelepípedo retângulo. Com isto, ele me deu as medidas, 4 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros. Sabemos, então, teremos a situação de que o canudo, então, tem que ter um tamanho maior do que a diagonal. Então, tem que ter um canudo de tal forma que o canudo ali seja maior que a diagonal do cubo. Vamos calcular a diagonal do cubo? Não, do paralelepípedo retângulo. Vamos calcular a diagonal do paralelepípedo retângulo. Teremos, então, raiz de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, 16, mais 9, 25, 25 com 100, 125. A diagonal, então, é raiz de 125. Podemos dar uma melhorada nessa expressão, que é 5 raiz de 5, nesse caso, centímetros. Então, a resposta para o aluno é que do canudo ficar totalmente dentro de uma caixinha de suco. Isso dá em torno de 11,2 centímetros. Até a próxima.